Muito bem, vamos à palavra de Deus. Domingo passado, acho que quem pregou foi o pastor Ricardo. Sobre o que o pastor Ricardo pregou domingo passado? Segunda vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. Muito bem. E o que ele vem fazer aqui? O que Jesus vem fazer? A volta de Jesus. E o que ele vem fazer? O que ele vem fazer? Ele vem nos buscar. Vem nos buscar. Vamos ler João 14, versículo 1. João 14, 1, o 2 e o 3. João 14, versos 1, 2 e 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fola, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos contra ti. Quero, em nome de Jesus, pedir que tu estejas usando-me para falar aos corações, que o teu Espírito Santo revele-nos a tua palavra e dá-nos fé para crer. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou dar continuidade à mensagem do pastor Ricardo na semana passada. Ele falou sobre a volta de Cristo, Jesus voltaria, e lemos o texto que ele volta para nos levar com ele, no lugar preparado, que nós conhecemos como céu, Agora, na mensagem de domingo passado, o pastor Ricardo, ele disse que a volta de Cristo será motivo de alegria para alguns e de tristeza para outros. Por quê? Porque agora então acontecerá a separação eterna. Alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Mas eu não fui chamado para pregar o inferno, embora nós precisemos falar que ele existe. Muito bem. Mas o que nos interessa é sobre o céu, para onde Jesus nos levará. Amém? Pronto, as crianças já saíram, agora nós podemos nos concentrar. Estou sentindo um pouquinho a gente disperso, e eu penso que esse assunto é muito interessante, muito importante. Então, eu queria a concentração de vocês aqui para esta palavra. Agora, como que será o céu? Como será o céu? Bom, eu ainda não estive lá. Não sei exatamente. O que eu sei, o que nós sabemos é o que está na Bíblia Sagrada. Então, o que nós vamos fazer nesta manhã é trabalhar bastante com a Bíblia. Eu percebo que às vezes quando eu estou pregando, alguns estão anotando, outros estão com os celulares tirando foto dos textos bíblicos. Então pegue o seu papel de anotação, fique com o seu celular na mão para tirar as fotos, porque nós vamos trabalhar com textos bíblicos. Eu não vou comentar tanto, eu vou mais me ater a ler a palavra da Bíblia, a palavra bíblica. A Bíblia fala do céu em muitos lugares. Eu estava estudando, eu tive que cuidar para poder resumir, porque ela fala em muitos lugares. Mas não nos fornecem muitos detalhes. Não dá muitos detalhes. Porém, fala o suficiente para proporcionar um antegozo da glória vindoura.
Ou seja, serve para despertar em nós aquele gostinho. Eu quero ir para lá. Mas é curioso porque a gente normalmente quer saber justamente o que não é tão claro, os detalhes que não são tão claros. Por exemplo, a pergunta que vocês fariam para mim agora. A gente vai encontrar-se com os queridos lá no céu? A gente vai conhecer os nossos queridos? É comum fazerem essas perguntas. Bom, alguns textos, como Hebreus, Mateus, Samuel, vários textos, sugerem que sim. Diz que nós conheceremos, banquetearemos com Abraão, Paulo, nós vamos vê-los. Então você vai chegar no céu, oh, prazer em conhecer você, seu Abraão. Eu ouvi tanto falar em você, nice to meet you, oh, gostaço em conhecê-lo. Que língua que a gente vai falar? A Bíblia fala que nós vamos ter a língua dos anjos. Então não vai precisar de tradução simultânea. Né? Nós vamos falar a língua dos anjos e todos nós vamos conhecer, vamos saber. Essa é a questão. A gente vai conhecer como é aqui. Vai saber quem é marido, quem é esposa, como que é. Eu me lembro, conversando com a netinha do pastor Alfredo, menininha, pequenininha, e o pastor Alfredo, vocês conheceram, faleceu em abril do ano retrasado, e era muito querido nosso, e aí a netinha estava falando com a Thelma, a avó, esposa do pastor Alfredo. Ai, vó, eu tenho orado para Deus, porque o pastor Alfredo, antes de casar-se com a Thelma, ele ficou viúvo aos 25 anos, ficou viúvo e casou-se depois com a Thelma. E aí a minha netinha, vó, eu tenho orado para Deus colocar o vovô Alfredo bem longe da Neise, lá do outro lado, para eles não se encontrarem lá no céu. Então são coisas, às vezes, que desde criança a gente fica conjecturando a respeito do céu. Mas deixa muitas coisas gostosas. Uma delas, nós vamos ver Jesus face a face. Sabe aquilo que nós vamos encontrar? Hoje mostram algumas fotos, não tem nada. Eu acho que essas imagens que tem de Jesus hoje não tem nada a ver com realmente Jesus Cristo. Então, às vezes a gente fantasia alguma imagem de Jesus, mas lá a gente vai vê-lo face a face. Jó diz assim lá no versículo de 25 a 27, ele diz assim: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. É interessante que ele vai ver, está falando do céu, ele não tinha ido no céu, mas ele já tinha saudades. Interessante ter saudades de um lugar onde nunca foi. Ter saudades de quem ele nunca tinha visto ainda. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. A Bíblia fala sobre as bem-aventuranças, tal que ultrapassa até mesmo as figuras que a própria Bíblia usa para nos anunciar. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso de 1 a 4, versículo 4, diz que quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso. Aliás, aqui está mais uma coisa, como que é esse negócio de terceiro céu? Se tem terceiro céu, é porque tem o primeiro, tem o segundo. Também não temos exatamente o que é isso. Alguns comentaristas, eles colocam assim, isso já é interpretação. O primeiro céu, esse céu que a gente olha e vê. O segundo céu, as regiões celestiais. E o terceiro céu, aí sim, já é com o Senhor Jesus na eternidade, já é o paraíso. Mas e o paraíso? Também tem algumas
interpretações. O paraíso pode ser, paraíso é o mesmo a palavra que jardim. Então é o jardim do Éden, restaurado, mas também o lugar na mansão celestial. Então a gente às vezes quer saber detalhes. Uma coisa tem, nós vamos para o céu. Surpresa! Embora tenha alguns detalhes, mas será muito maior do que o que nós imaginamos. Então ele diz que lá no terceiro céu, quando ele teve essa visão, ele ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Coisas que não dá para dizer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Viu? Não conhece, não sabe. É tremendo, é extraordinário, é maravilhoso. Romanos 8, 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. A Evelyn disse da importância dos cânticos, que os cânticos vão ensinando as doutrinas, as teologias. A gente não tem cantado tanto dos cânticos dos nossos hinários, mas os hinos sempre tiveram uma preocupação de ensinar doutrina, ensinar teologia. Martinho Lutero, quando ele iniciou a reforma, uma das preocupações foi compor hinos para, através dos cânticos, ir ensinando Bíblia, teologia. Então, quando a gente pega aqueles nossos hinários mais antigos, era ensino profundo de doutrina, de teologia. Tem sentido, porque hoje a gente vê, por exemplo, nos cursinhos, não é? Quando vai ensinar, muitos deles usam através dos cânticos, então, através da música. Nós temos trabalhado lá na classe de primeiros passos, e eu estava olhando para os alunos, porque a gente estava vendo a questão dos livros da Bíblia, e eu falei do privilégio das crianças, né? Elas aprendem, o Júnior disse que domingo que vem ele vai cantar inteirinho, os 66 livros da Bíblia. Então nós temos vários hinos na Bíblia, por exemplo, o de número 187 do Novo Cântico, o título é Cidade Celestial, e ensina sobre o céu. Diz assim: tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros e jaspe luzentes, juncada de lindos troféus. E no meio da praça está o rio, da vida e vigor eternal. Agora, o coro, o estribilho, agora eu quero saber aqueles dos tempos, dos salmos e hinos, que diz assim: mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Em pé? Jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Pode se sentar. Eu vou morrer de velhinho e não vou esquecer desses hinos que eu cantava constantemente com os meus pais, com os meus avós. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Embora a Bíblia não forneça tantos detalhes, diz o suficiente. Eu quero ir para lá. Não tenho pressa, porque o nome está escrito lá e o céu pode esperar. Mas eu quero ir para lá no tempo do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lá não vai precisar de lencinho. Não vai precisar de lencinho. Por quê?
Ele enxugará de nós toda lágrima. Não vai ter choro. A morte já não existirá. Que é uma profissão que não vai ter no céu? Coveiro. Essa profissão não vai ter no céu. Não tem coveiro, porque a morte não existirá e não vai haver luto. Aqueles irmãos queridos que estão em luto por causa da perda de queridos, a lágrima vai ser enxuta, a morte não existirá e não haverá luto nem pranto. Não vai chorar, nem ter dor. Nem pranto, nem dor. Sabe aquela dorzinha chata que às vezes tem? Não é uma dor, mas incomoda. Nem essa dorzinha, onde que dói? Não é uma dor incomoda. Nem esse incômodo. Não vai ter isso lá. Já vale glória a Deus. Aleluia. Porque as primeiras coisas passaram. Então, todo sofrimento físico, moral, não alcançará, não terá lá no céu. Enfermidade, lágrima pela morte de entes queridos, tristeza pelos sofrimentos naturais, catastróficos, nada disso, dores, não vai ter nada disso no céu. A Bíblia está dizendo. E diz também que não se lembrará das tristezas e sofrimentos desta vida. Em Isaías 65:17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Sabe aquelas tristezas daqui, aqueles perrengues daqui, que às vezes já passou lá atrás, mas você ainda fica remoendo. Ai, quando meu pai falou, quando a minha mãe falou, quando eu tive aquela enfermidade, quando eu tive aquela decepção. Não vai ter mais nada disso. A gente às vezes perdoa certas situações, mas fica lá martelando. Lá nós não vamos ter lembrança dessas tristezas nenhuma. No céu haverá libertação completa de todos os males desta vida. Em 2 Timóteo capítulo 4:18 diz, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Não vai ter mais nenhum efeito. Nos levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória dos séculos. E todo o povo diga, amém, amém. Então haverá também imunidade própria do corpo, como por exemplo, fome, sede, dor. Lá em Apocalipse 7:16 diz, jamais terão fome. Jamais terão fome. Não terão também sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. É completo o nosso bem-estar. O céu, tem alguém cansado aqui? Aí está o mal dos nossos dias, né? O mal dos nossos dias, cansaço. O céu é um lugar de descanso. Apocalipse capítulo 14:13 diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas. Na outra tradução diz, para que descansem do vosso cansaço. Ai, que canseira, lá não vai ter mais isso. Acabou, passou o cansaço. Aqui sim nós temos cansaço, mas o maior não é o físico. Porque esse cansaço físico chega à noite, tem uma noite gostosa de descanso, no outro dia está revigorado. O cansaço moral, o cansaço maior é o cansaço moral, cansaço da consciência, cansaço das aflições. E a Bíblia diz que para os seus haverá repouso, descanso total.
Esse é o céu, é o lugar que o Senhor foi nos preparar. E música, você gosta de música? Ah, lá vai ter música boa. Música das boas, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz: e quando tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Versículo 9, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Nós vamos cantar todos juntos, numa só voz. Uma das experiências gostosas que eu tive foi participando do congresso de evangelização do Billy Graham na Holanda. Tinha lá, se não me falha a memória, 100 e tantos países. E cantavam normalmente esses hinos. E quando cantava, às vezes o dirigente falava: agora eu quero que cada um cante na sua língua. Ah, era uma torre de Babel, era uma coisa, todo mundo cantando fervorosamente. Era uma experiência muito gostosa de arrepiar. E lá nós vamos cantar o versículo 12, em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Todos vamos cantar juntos, de todas as tribos, de todas as nações, e agora numa língua só, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E quando que nós vamos chegar lá? Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. É escrito no livro da vida, pelo sangue do Cordeiro. E eu dou graças a Deus, porque neste livro não tem borracha, não tem a tecla delete. Foi escrito, o Senhor escreveu o nosso nome. E está escrito, não se apaga mais. É importante que a gente entenda isso, porque algumas pessoas pensam o seguinte: bom, se depende do que você vai fazer, dos seus pecados, o nome é apagado. Se for assim, hoje eu estou na igreja, noite, depois abandona, apaga, depois volta e escreve. Não, se o seu nome foi escrito no livro da vida, quem garante essa salvação e esse nome é Jesus Cristo. Quando que a gente chega lá? Tão logo nós partimos dessa vida. Tão logo fecha o olho aqui e abre no céu. Extraordinário. Lá em Lucas capítulo 23, nós vemos quando Jesus está sendo crucificado e estão do lado dele 2 malfeitores. Um diz: se o Senhor é realmente se o Senhor é realmente o Cristo, então faz o seguinte: desce daí, salva a ti mesmo e salva nós também. E o outro então repreende e diz: escuta, ele está aqui, nós estamos aqui porque nós somos malfeitores, mas ele não, ele é santo. E daí ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus. E Jesus disse: em verdade, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É vapt-vupt. É chegar e entrar. É mais fácil do que passar pela imigração quando vai de um país para o outro. É mais fácil. Porque quando você chega na imigração, a gente sempre dá uma tremidinha. Sempre. Você está com o passaporte, está tudo em ordem. Mas sempre fica meio assim: será? Primeira coisa, deixa eu ver seu documento. Vamos conferir o nome. Lá em Apocalipse 2,17, então se for conferir o nosso nome, já não vai achar. Por quê? Lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então esse nome, até o nosso nome. Ninguém mais vai me chamar de Noi, de Noidir, de Dona Noidir, de Noé, de qualquer... Não, é um nome agora que ele vai escolher para cada um de nós. Então vai chegar lá: deixa eu conferir o seu nome. Se for procurar o nosso nome, é o nome que o Senhor nos deu. Bom,
Mas aí ainda tem que passar pelo scanner. Quando você vai para a imigração, você tem que passar ali, e aí você não está levando nada, mas sempre dá, sei lá, será que no meu bolso não colocaram alguma coisa? Será que, sabe, tem que tirar cinto, sapato, aquele negócio, você vai passar pelo scanner. Será que, sabe quando falar, olha para cá, agora olha do lado, levanta as mãos. A gente sempre fica meio assustadinho. Mas veja o que diz lá em 1 Coríntios 15, 44. Eu vou ler na linguagem de hoje, diz assim: quando é sepultado um corpo material, mas quando for ressuscitado será um corpo espiritual, não é mais essa carcaça, é outro. Filipenses 3:21 diz assim: ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Lembram? Quando eles estão lá, os discípulos lá comendo, ele chega e entra. Quem que abriu a porta? Não é mais este corpo. Ele vai nos dar um corpo, sabe? Você não vai mais se preocupar em fazer bariátrica, nem de fazer regime, nem de fazer, como que chama? Harmonização. Não tem mais essa preocupação. Agora é um corpo espiritual. Graças a Deus, não vamos mais precisar fazer regime, controlar alimento. É um corpo espiritual que Ele nos dá. Será conforme o corpo glorificado de Cristo após a sua morte. Não vai ter seu trabalho para você lá. A história de um pastor que foi visitar o irmão que estava no leito de morte, e o pastor perguntou: irmão, você está pronto para encontrar-se com Jesus? E o irmão respondeu: pastor, a casa que eu moro está desmoronando, caindo aos pedaços, mas eu estou de malas prontas, estou partindo para a casa de meu pai. Esta é a certeza, sabe? Estou indo para a casa de meu pai. Eu ouvi uma história como um testemunho, eu não sei se é verdadeiro, mas é muito interessante, de um senhor que estava muito enfermo no leito do hospital, e ele estava ali já para morrer, e aí ele chamou a enfermeira e disse: olha, eu quero que todos os médicos, os enfermeiros que estão no hospital, venham aqui para o meu quarto, venham todos. E chamou lá vários que estavam ali, foi no quarto, ele disse: eu estou chamando vocês, porque eu quero que vocês vejam como que um servo de Deus morre. Fechou os olhos e partiu. Descansou no Senhor. Eu já tive o privilégio, eu digo isso como privilégio, de ver várias pessoas segurando na mão e partindo com o Senhor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tinha um salmo que alguns irmãos falavam: pastor, o senhor vem na minha casa e vai orar, mas não leia este salmo. Porque algumas vezes eu fui visitar pessoas e lembro do Salmo 23, pegando na mão: o Senhor é o meu pastor. E várias vezes eu terminei sozinho lendo esse salmo, porque enquanto lia, a pessoa ia morar com Jesus. Morrer com Jesus. Morrer com Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso, neste tabernáculo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Essa carcaça, esse corpo, jovens, aproveitem. Vitalidade. Depois, aí inventaram o nome. A melhor idade. Melhor idade. Será que não é bem assim? Por mais saúde e disposição, sempre tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Quando ajoelha para o menino orar, na hora de levantar, dá a mão aqui para me ajudar. Não é? Então, essa casa aqui vai desfalecer. Não é? O cabelo vai branqueando, outros vão caindo, a visão vai encurtando. Mas quando essa casa desfalecer, essa casa cair, é diferente. Caiu a casa, mano, caiu a casa. Para nós não, caiu a casa, filho, sobe. É dessa forma.
Quem tem a certeza de que um dia se mudará para lá, tem o maior de todas as alegrias. Pensar no céu. Na metrópole de Cândido Mota, tinha, lá na minha cidade, tinha um rapaz que ele era totalmente demente, mas ele era temente a Deus. E ele vivia o tempo todo batendo a mão. E a maior alegria dele era ir acompanhar enterro. E todo enterro, e ele ia cantando, ó, pensai nesse lar, lá no céu, lá no céu, lá no céu. Você pensa nesse lar? Ó, pensai nesse lar, lá no céu. Esse é o maior presente e o maior motivo de alegria. Todas as outras conquistas, elas são passageiras. Mesmo aquelas bênçãos que Deus nos dá aqui, essas bênçãos também são passageiras. Tanto é que você ora pedindo uma bênção, Deus dá, dali a pouco você está pedindo outra bênção. Mas a mansão celestial, ela é eterna, não passa, não termina, não tem fim. Às vezes a gente usa aquela expressão, onde você passará a eternidade? Não está correto, eu não vou passar. Eu vou estar eternamente, não é passageiro. Mas diante de tudo isso, eu vou caminhar para o encerramento. Uma ocasião, o reverendo Haroldo Cook, ele tinha 100 anos de idade, era pastor lá no Rio de Janeiro, e ele foi convidado para dar uma palestra sobre o céu, lá na Universidade do Rio de Janeiro. E um aluno perguntou, pastor, e se quando o senhor morrer, descobrir que esse negócio de céu não existe? Aí o velhinho parou, bom, primeiro eu quero dizer para você que eu tenho a vívida esperança de que ele existe. Agora eu vou devolver a pergunta para você. Eu tenho a vívida esperança que o céu existe. E mesmo que não existisse, já teria valido a pena eu ter vivido nessa vívida esperança. Essa esperança enche o meu coração constantemente. Mas eu vou devolver a pergunta para você. E você? O que me diz? Você diz que não crê no céu. E se quando você morrer, descobrir que o céu existe, o inferno existe, e você não se preparou, como que vai ficar a sua vida? Tito capítulo 1, versículo 1 diz assim, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes da fundação dos tempos eternos. Céu não é uma invenção da igreja, uma invenção religiosa, é uma promessa do Deus que não pode mentir. 1 João 2,25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Mateus 19:29. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu quero, já caminhando para o encerramento, com um alerta. Mateus capítulo 16, versículo 26, diz assim, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? O que adianta? Trabalhar o tempo todo, conquistar tantas coisas e não se preocupar com a vida eterna. Este é um assunto com o qual nós deveríamos nos preocupar, pensar constantemente na vida após esta vida, mais especificamente no céu. Agora,
O céu, eu disse que são muitos textos bíblicos, mas também o céu, a Bíblia diz que o céu não é para todos. Eu separei apenas 2 textos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Muitas pessoas têm hoje se levantado e processado quem fala sobre isto. Portanto, se alguém não concordar, não me processe. Processe o apóstolo Paulo. Eu estou só lendo o que ele escreveu. Apocalipse 21, versículo 8. Ou pode processar também João. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 27. Nela, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira. Quem entrará? Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quando que o nosso nome é escrito? Quando nós convidamos Jesus Cristo para entrar no nosso coração. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso nome será escrito. E são esses cujos nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. É para quem ama Jesus Cristo. É para esses. Você ama Jesus Cristo, amém? Se quer ir para o céu tem que ser um amém, mas convicto. Você ama Jesus, amém? Nosso nome escrito no livro da vida. Você quer ir para o céu? Que pergunta. Que pergunta. Uma piadinha. Pastor perguntando, alguém quer ir para o céu? E lá atrás tinha um bêbado, não é vocês não. Era um bêbado que estava lá atrás. Aí ele perguntou, olha, quem quer ir para o inferno? Quem quer ir para o inferno, fique em pé. Ninguém ficou em pé. Aí o bêbado que estava de pé lá atrás, o pastor aqui no púlpito, seu pastor, só nós dois mesmo. Desculpa, corta essa, viu, André? Você quer ir para o céu? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Você quer ir para o céu? É preciso crer. Crer em Jesus Cristo. João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes, muitos equívocos. Todos os caminhos levam ao Deus. Todos os caminhos levam ao céu. Não! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. É o único caminho para o céu. Jesus Cristo. Há ainda outros equívocos. Por exemplo, alguns querem ir para o céu e é ensinado, não tem na Bíblia, é ensinado sobre o purgatório. Algumas religiões ensinam sobre o purgatório. Ou seja, você morre, chega lá, se apresenta, não está tudo ok, você vai ficar purgando um tempo até pagar os seus pecados, depois vai para o céu. Não tem isso na Bíblia. Outros
creem na reencarnação, que também não tem na Bíblia. Morre, chega lá, não está tudo ok, segunda chamada. Volta lá, acerta, depois você vem quando tiver tudo em ordem. Isso há uma incoerência, inclusive, de prática. Ou seja, morreu, não está legal, volta para melhorar. Então, o que tinha que acontecer? O nosso mundo ir melhorando. São aqueles que já foram reprovados, ficaram para a segunda época, a segunda chamada, vai melhorando. Mas o nosso mundo está cada vez de mal para pior. Há também aqueles que creem na aniquilação das almas. O pastor Ricardo falou sobre a semana passada essa palavra, aniquilação. Ou seja, morreu, acabou. Há uma religião, tida como evangélica, que fala do céu extraordinariamente. Fala muito bem sobre o céu, sobre Jesus. Para aqueles que têm Jesus. Quem não tem Jesus, a sua alma é aniquilada. Ou seja, quem tem Jesus vai para o céu. Quem não tem, não vai perder nada, só vai deixar de ganhar. Não tem isso na Bíblia também. A Bíblia é clara, é céu para quem tem Jesus e é inferno para quem não tem Jesus. Senão a gente cai naquele texto, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Quer dizer, come, aproveita, morreu, acabou. Não é isto. Então, queridos, agora é para terminar mesmo. Em matéria de vida eterna, de céu, a palavra única e final é a Bíblia Sagrada. Não adianta querer achar alguma saída, alguma desculpa. Não tem saída, não tem desculpa, não tem justificativa. É um só. Jesus. E eu termino com Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Você quer ir para o céu? Você está preparado? Só há um caminho. Jesus. Eu quero convidar você para curvar sua cabeça e pensar no céu. Esta vida é passageira. Alguns chegam aos seus 80, 90, ou chegando até 100. Mas um dia, ou Jesus vem te buscar, ou você morre e vai ter que estar decidido aqui. Não tem como decidir. Um outro equívoco é quando uma pessoa morre, agora nós vamos fazer uma missa, nós vamos orar, nós vamos acender uma vela, nós vamos interceder. Ninguém decide. Você toma a decisão de crer, de receber. Jesus te chama e Ele foi preparar-nos lugar. Ele foi preparar-nos lugar. Preparar para quem? Para aqueles que querem ir para lá e recebem Jesus. Senhor Deus, que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Não volte para o Senhor vazia. Se alguém aqui tem medo da morte, é sinal de que não está preparado. E convém que você se prepare hoje. Agora, a gente não sabe. Eu tenho programado algumas coisas para hoje. Tenho programado para daqui a pouco eu almoçar com a minha netinha. Espero que sim. Você, qual é o seu programa para hoje? Recentemente perdemos um querido. Saiu para comprar pizza para a família. Não voltou. A gente não sabe. Então convém que agora, nesse instante, você entregue a sua vida para Jesus. Convide Jesus. E se Ele vier te buscar, estou pronto. Vinde bendito de meu Pai.